Sabe por que eles usam a claquete, mãe? Pra sincronizar os áudios. A gente não tem claquete, então vai fazer assim. Já falando. Não, calma. O que é o serviço essencial? É o essencial para o empregador? É o essencial para a economia? É o essencial para a população? Essencial para mim mesmo? É essencial porque não podemos viver sem esse serviço? Ou porque é algo cômodo e não consideramos nos adaptar a uma forma de viver sem ele? É essencial para o trabalhador ir ter que trabalhar e não ficar sem o seu salário? Em tempos de pandemia, essa é a pergunta que mais vem à cabeça. O que é o essencial? Vale a pena colocar vidas em risco na linha de frente todos os dias para atender aos outros? É essencial até que ponto? A ponto de colocar os serviços de outras pessoas acima do seu? Ou é porque esse serviço realmente tem uma extrema importância? Até que ponto tudo isso é essencial? É essencial para sobreviver? Ou essencial para você viver? A rotina do meu trabalho foi alterada pela Covid. É o seguinte, a tensão ficou maior. E assim, aquela coisa que a gente não tinha tanta preocupação em ficar passando produto de limpeza em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é local ao mesmo tempo, agora a gente tem. E também, como eu posso dizer, a gente não deve só se preocupar com a gente tem que se preocupar com os demais, que são, no caso, os condôminos, os visitantes que frequentam o local. A gente não quer, né, que alguém entra e saia com Covid. A gente quer que todos entram numa boa e saiam também numa boa. Trabalhar em casa no começo é difícil porque é uma nova rotina. Antes era acordar de manhã e sair de casa, etc. Então ter que se adaptar a uma nova rotina que você mesmo cria, que é difícil. Ter que balancear tudo, tipo, não só ficar o tempo inteiro no trabalho, estabelecer um cronograma específico e se ater a seguir ele, com certeza, e se manter um nível de organização muito grande para poder seguir com o trabalho, porque quando as coisas são desorganizadas só adiciona o estresse, então piora bastante. Muito do que eu faço é captura de imagem. Captura de imagem você precisa ir para a rua para fazer. Então, sim. Porém, como a minha chefe trabalha com formatos diferentes de produção, minha chefe que é animadora, ela encontrou meios da gente trabalhar em casa com vídeos de banco de imagem. O meu forte no meu segmento de pintura eletrostática é trabalhar na área de merchandise, entendeu? Então, o segmento a qual a minha empresa executa a prestação de trabalho foi bastante afetado porque a maioria dos trabalhos que a minha empresa executa vai para a área de comércio, né? De portas abertas, então afetou bastante, sim. Minha família entende, por incrível que pareça, minha família entende que eu tô porque antes de ser estagiário, eu consegui, assim, não é uma vaga, porque quando você faz freelance, você não tem vaga, você trabalha em cima de um projeto. Mas eu consegui fazer parte vamos dizer assim, folha de pagamento de uma empresa fixa como freelance. E aí naquela época eu falei pra minha mãe que é um freelance, como é que ele trabalha. E aí eu comecei a trabalhar como freelance nessa empresa que, eu não sei se posso falar o nome, mas eu não vou falar.
E aí bom, a minha mãe, né, que é a mais preocupada com o meu futuro em casa, ela se habituou com esse estilo de trabalho que é o freelancer. E aí isso veio pro home office agora, né? Então sim, a minha família se acostuma bastante com home office. Afetou bastante as coisas no meu trabalho no sentido de ter aumentado bastante a quantidade de arquivos que eu recebo, não só relacionado ao Covid, mas também de empresas que decidiram antecipar algumas coisas por conta da pandemia e também por conta de vários funcionários indo trabalhar em home office. Algumas descontinuaram o andamento do funcionamento, não só dos estudos, mas também do trabalho em geral. Então, tipo, a quantidade de serviço aumentou bastante. As minhas formas de fazer as coisas, eu nunca tinha pensado nisso não, né? Vou começar a pensar a partir de agora. Eu acho que vai continuar cada dia mais melhorando mais, porque trabalhar com limpeza não é só você falar assim, eu trabalho com limpeza. Porque a limpeza consiste em higiene tanto pessoal como no local que você trabalha, né? Que você quer sempre ver as coisas mais limpas, mais higienizado, com mais cuidado, claro, né? Porque assim, o que você não quer pra você, você não quer pra mais ninguém. Ó, quando começou a pandemia e que teve o processo de quarentena, quando o governo do estado anunciou, eu ainda estava com bastante serviço, só que eu estava em média com 15 funcionários dentro da minha empresa. Só que a empresa ainda estava com bastante trabalho, que nem eu falei, só que aí depois eu não tive mais nenhuma entrada. Para tomar a decisão do processo de demissão dos funcionários foi muito complicado, porque praticamente aí 95 dos funcionários da minha empresa são pais de família. Então como que você faz para numa situação dessa você demitir pais de famílias a qual depende desse trabalho e tem outras pessoas envolvidas que dependem do sustento que esse pai leva para dentro de casa? É meio complicado. E você ter que fazer a demissão foi um processo muito dolorido, mas eu tive que fazer a demissão de 10 funcionários. Então isso para mim doeu muito, entendeu? Doeu muito por dentro, porque são colaboradores da empresa, só que a qual eu conversei com eles, expliquei a situação a qual o país estava passando e que a empresa também iria passar. Infelizmente eu tive que fazer a demissão de 10 funcionários e esperando essa situação passar, e se as coisas voltarem à sua normalidade, eu vou procurar recontratar todos novamente. Eu me sinto impotente e ao mesmo tempo eu cobro das pessoas que poderia contribuir mais. Porque assim, no meu jeito de ver, eu acredito que se as pessoas em volta que não precisa sair para trabalhar fora, como por exemplo, o meu filho que precisa sair para trabalhar, ficasse em casa, a gente já teria saído disso. Mas o brasileiro é um pouco teimoso demais da conta, que eles não põem na cabeça deles que nessa teimosia de querer ficar saindo, de não cumprir aquilo que é determinado, eles estão meio que prejudicando quem está na linha de frente. A minha empresa pensou em fazer uma redução de jornada de trabalho, de redução de salário. Eu ainda não pensei
Não fiz porque ainda não houve nenhuma necessidade disso. Os funcionários e colaboradores que eu tenho dentro da empresa ainda estão trabalhando em horário integral, porque ainda nós estamos tendo serviço para isso, e o salário continua 100% ainda. Não pensei, na verdade nem quero pensar ainda nessa possibilidade. Isso aí seria um caso muito extremo para você fazer, de você buscar um auxílio no governo, de redução de jornada de trabalho, ou até redução salarial para a empresa poder arcar com uma parte do salário e o governo com a outra. Ainda não pensei nessa possibilidade, não. E nem quero pensar, na verdade. Porque assim, a relação entre patrão e empregado é aquela coisa de que, eu sou seu patrão, mas você é meu empregado, só que somos nós que mantemos a empresa dele funcionando. Então, assim, através da nossa colaboração, de todos nós e de uma equipe inteira em geral, fortaleceu sim, porque eles sabem que eles podem contar com o nosso apoio. O fato de ter que ficar em quarentena afetou bastante porque, como a gente trabalha em casa, o único alívio que a gente tem de todo o trabalho é pelo fato de sair de casa, que vira o nosso escritório. Então, não poder sair, de uma maneira, adiciona o estresse. Não tem aquele tempo só para você assim, pensar no trabalho e etc. Então, estressa bastante, porque é ficar no mesmo ambiente do trabalho 24 horas por dia. Eu era bem mais produtiva no escritório. Acho que por conta de trabalhar em casa, tem muito mais distração do que no escritório, onde você está focado ali, só no trabalho, e em casa tem vários outros fatores que adicionam para sua vida cotidiana, bem mais coisa para se pensar, e no escritório é focar só no serviço, então eu era bem mais produtiva lá. Eu me acho mais produtivo no escritório, com certeza. Porque em casa eu tenho várias coisas para me distrair, né? Eu tenho internet, eu tenho livro, eu tenho o ukulele que eu toco às vezes, eu tenho, sei lá, bola de basquete, tenho várias coisas que eu posso me distrair. E no ambiente de trabalho no escritório, eu tô focado. Só tenho meus monitores, meu gabinete, as pessoas do lado para pedir opinião, mas eu tô 100% focado no meu trabalho. Porque não é só você que está passando por aquilo, você tem outras pessoas ao seu redor que não só podem te auxiliar, mas que também estão passando pelo mesmo que você. Então ajuda bastante, não só na questão de pedir ajuda em algumas questões, mas de apoio um com o outro. Então é uma coisa que perde bastante trabalhando em casa. A grande dificuldade hoje em dia é usar máscara. Porque pensa numa coisa que incomoda. Aquilo vai faltando ar. Aquilo vai dando um desespero. Que você quer respirar e ao mesmo tempo você precisa manter a calma. Você foca em outras coisas, em dizer que não, tudo isso é passageiro, tudo isso está acabando, tudo isso está no fim. Aí eu acabo até me acostumando durante o dia. Mas que é difícil, mas a gente tem que pensar nos nossos entes queridos. No caso, filhos, família, né? Que a gente vai voltar para casa no final do dia e saber que a gente fez a nossa parte. Para se distrair, né, do trabalho e também do Covid, eu acho importante manter a mente ocupada, mas com coisas que te acalmam. Por exemplo, para mim é escrever, ler, ouvir música, assistir filme, série. E fazer curso também ajuda, ainda mais que tem tantas instituições distribuindo ele de graça. Então acho que o importante é se manter ocupado, mas não só com trabalho, com hobbies e coisas que te acalmam, é muito importante. O que me preocupa, na verdade, na pandemia
é que, assim, muitos não vão voltar. Porque nós vivemos num país de dimensões continentais, entendeu? A qual o país não tem estrutura e não tem leitos suficientes, entendeu? Para receber os seus doentes. Que isto está sujeito, só que isso não aconteceu agora, isso já acontece há séculos no país, porque cada governante que entra para governar promete uma coisa a qual não se faz, entendeu? Aí hoje, será que eles pensaram só que hoje eles teriam que disponibilizar dinheiro para a saúde? Sem saúde você não tem nada. Você pode ter rios e rios de dinheiro, só que se você não tiver saúde, o que você vai fazer com o seu dinheiro?